Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte daquele que vive, que ressuscitou e eternamente será Senhor das nossas vidas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. E aqui comigo nos estúdios, meu esposo, o Bispo Sérgio Costa. Graça e paz, meu bem. Graça e paz, eleitos de Deus, sempre com uma grande alegria, um prazer muito grande, podermos falar da graça de Deus, do amor de Cristo, derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Portanto, esteja aí conectado, ligado, atento a tudo aquilo que o Senhor estará ministrando através das nossas vidas. Graça e paz a todos. Amém. Queremos louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que acompanham a nossa programação, como sempre fazemos. Agradecemos a Deus por você que está aí em outra cidade, em outro país. Muitos irmãos nos acompanham aqui do Rio de Janeiro, através da Band Rio, mas eu sei também que essa programação vai para todo mundo através da internet, Amém. Da nossa página no YouTube, TV Cristo Vive, e através da rádio também. Nossa programação vai ao ar todas as quintas-feiras, às 3 horas da manhã e também às 9h30 da noite. Muitos são os testemunhos de pessoas que sempre chegam até nós para falar sobre o programa, para agradecer a Deus. Hoje mesmo estava no corredor da igreja, uma irmã se aproximou de nós e disse: olha, quando vocês falam no programa, parece que vocês estão falando para mim. Amém. Então, nós cremos que, claro, isso não vem de nós, porque a nossa suficiência vem de Deus, mas o Espírito Santo, ele usa quem ele quer para falar aos corações, para falar aquilo que ele deseja para as vidas. Então, é muito bom sabermos que Deus nos usa, Amém. Que através de nós o Evangelho da Graça é ministrado, é pregado. E é claro, este Evangelho tem gerado grandes e profundas mudanças. Amém. Todos nós precisamos de Cristo. Nenhum de nós pode dizer: eu consigo levar a minha vida sozinho, eu consigo, como diz a expressão carioca, me virar sozinho, eu consigo ser uma pessoa melhor sozinho, eu consigo dar conta de toda a minha vida sozinho. Não. Nós entendemos que, como eu acabei de dizer, a nossa suficiência vem de Deus, nós precisamos dele, precisamos da ajuda dele para conduzirmos o nosso lar com sabedoria, conduzirmos as nossas vidas com sabedoria, e precisamos ter também essa humildade, Amém. Não é? Para verdade, reconhecermos que precisamos de Deus, né? Amém. E quando nós reconhecemos que na nossa vida nós temos este Deus maravilhoso que sempre nos conduz em triunfo, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos direciona a termos as atitudes corretas, a tomarmos as decisões certas. Isso é claro que gera paz no nosso coração, gera tranquilidade. Mas o fato é, como minha esposa estava falando, existem pessoas que se acham autossuficientes, acham que não precisam de conselhos de ninguém, já sabem muito na faculdade da vida, já aprenderam muito e são experientes em todas as áreas. Mas não, isso é um grande engano. Na verdade, a Bíblia Sagrada nos ensina justamente o contrário. Nós devemos ser humildes. Olha, falamos inclusive a respeito de um tema onde abordava um rei chamado Josafá, onde ele foi simples, ele foi humilde e se consultou também
com o próprio povo, com os profetas. Olha, ele era um rei, mas mesmo assim ele reconheceu que nem tudo ele tinha total conhecimento e sabedoria. Então, quando você ouve, né, e segue os conselhos, sejam conselhos pastorais, as mensagens que nós trazemos através da internet ou então nos cultos que você vem assistir, quando você retém aquilo que você aprende, aquilo que está sendo ensinado e aplica na sua vida, com certeza o maior beneficiado é você. Porque aqui estamos compartilhando de experiências que nós tivemos. E é claro que nem todas nós temos, né? Muitas experiências nós temos como exemplo também a própria Bíblia Sagrada, que mostra através, né, dos exemplos clássicos na Bíblia o que nós devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. Então, portanto, essa atitude de sermos humildes para ouvirmos, para sabermos, reconhecermos que nem tudo nós somos donos da verdade, nós sabemos, isto é uma atitude de humildade e agrada a Deus e faz com que aquele que age com sabedoria venha a estar sempre prevenido, falando como Pedro, que disse, crescendo na graça e no conhecimento. Então, cresça, seja humilde, seja simples. Nós estamos aqui para te ensinar, te guiar, te conduzir a que você seja uma pessoa vitoriosa e vencedora. Amém. Nós entendemos que diante de Deus, nós temos uma posição de santos, de irrepreensíveis. Não é? Deus não nos vê procurando defeitos. Deus não olha para um filho dele, para um escolhido, para procurar defeitos, porque o sangue de Jesus nos tornou diante dele santos e irrepreensíveis. E aqui diz o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Colossenses, nós podemos confirmar, em Colossenses capítulo 1, versículos 22 e 23, nos diz algo muito importante a respeito desta posição que Deus nos colocou, nos outorgou, mas mostra também qual é o nosso papel tendo recebido esta posição de Deus, esta posição espiritual. Então ele diz aqui assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Veja que essa é a sua posição diante de Deus, santo, inculpável e irrepreensível. Mas, nesta vida aqui, nós, por sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis, precisamos manifestar essa essência. Precisamos viver como pessoas que receberam de Deus este privilégio. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então ele diz que, por termos sido chamados por Deus como seus filhos, por termos recebido de Deus este presente tão especial que nos levará à vida eterna, nós temos um compromisso, que é o de permanecermos firmes no Evangelho, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho. Quando é que eu me deixo afastar da esperança do Evangelho? Quando eu me afasto dos princípios do Evangelho. Quando eu me deixo levar pelas circunstâncias da vida. E aí eu não produzo os tais frutos que nós temos falado ao longo de tantos programas, porque é um assunto muito importante. Então hoje nós recebemos este alerta de Deus. Não podemos nos afastar da esperança do Evangelho. Porque é esta esperança que vai nos fortalecer a cada dia para que nós vivamos como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E desta forma nós possamos manifestar a essência de Deus nesta terra. Amém. E aí nós podemos então voltar à passagem
que já iniciamos no último programa, que está em Efésios, capítulo 4. Olha que importante nós voltarmos a esta passagem, porque aqui Paulo fala a respeito de exortações à santidade. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25, que já começamos no programa anterior, Paulo aqui cita alguns aspectos que fazem parte desta vida santa, inculpável e irrepreensível. Ele fala que uma vez em Cristo, a nossa vida sofre transformações que são vistas no nosso dia a dia, que devem se refletir dentro do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho. E nós começamos falando a respeito de deixar de lado a mentira, que é o que ele fala no versículo 25. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E hoje nós vamos entrar no versículo 16, quando Paulo fala algo que, olha, neste momento atual que nós vivemos, precisamos realmente, em todo tempo, trazer à nossa memória aquilo que Deus espera de nós. Aquilo que, como filhos de Deus, precisamos manifestar nesta terra. Ele diz assim: irai-vos, no versículo 26, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. Amor, as pessoas confundem um pouco essa questão do irar-se com e não pequeis como a possibilidade de nós podermos ter raiva do outro. Né? Alguns usam até o versículo como desculpa. Não, eu posso ficar irado porque a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, eu posso ficar cheio de raiva, não é? Mas se eu não matar ninguém, não tem problema. Se eu não agredir ninguém, não tem problema. E não é bem por aí, não é? Nós entendemos que essa ira não é em relação ao nosso próximo, é em relação ao erro. Não é aquilo que fere um princípio bíblico. Amém. E as pessoas confundem isso, não é? E às vezes usam o versículo como álibi para as suas atitudes, para dar lugar à sua carne. E quando nós entendemos que, como você falou, meu bem, esta ira que Deus até permite é para que você se torne, esteja indignado com aquele problema, com a situação, né, que gerou uma consequência na sua vida, né, que afetou direto ou indiretamente a sua vida. Isso é permitido, desde que também aquilo não te paralise, desde que o problema não venha afetar também o seu humor, não venha afetar a sua personalidade, não venha afetar o seu desempenho como cristão. Verdade. Porque quando você, né, carrega para si um problema, né, e fica com aquilo latente na sua mente, você fica como se estivesse ruminando uma situação, aquilo faz mal, aquilo paralisa. As pessoas não conseguem nem fazer nada porque aquilo fica latente. E a Bíblia fala, olha, esquece, meu irmão, perdoa. Perdoa, porque você não tem que ficar guardando ressentimentos, mágoas, que são sentimentos da carne, porque aquilo vai gerar feridas, vai gerar até mesmo doenças no seu corpo. E quantas pessoas andam assim? Não é mesmo? Sofreram um dano e elas não conseguem esquecer o dano. Elas conseguem, às vezes, até perdoar a pessoa, mas elas carregam um problema consigo e não conseguem se libertar. E aquilo gera feridas, aquilo gera atraso para a vida da pessoa. Ela não consegue fazer nada, não consegue se libertar desse mal. Quando, na verdade, quando Jesus fala que nós devemos perdoar, é justamente abrir mão daquilo. Aquilo serviu de lição, amém, aprendi com aquela lição e agora eu sigo o caminho em frente. Jesus, da mesma forma que Ele me perdoou os pecados que eu cometi, eu tenho esta capacidade como filho de Deus de perdoar o meu próximo. E perdoar não é levar consigo ressentimentos, é você realmente descansar e esperar que Deus faça a justiça.
Também não é querer que Deus faça a sua justiça na vida da pessoa, porque é muito interessante, meu bem, às vezes a pessoa, mas eu quero que Deus faça a justiça, mas qual é a justiça? É a justiça de Deus ou é a minha justiça que eu quero que Deus faça em cima da vida da pessoa? Não. Se eu reconheço que aquilo não me afeta, irei, sim, sou humano, sou normal, mas contra o problema, mas aquilo já não me pertence mais, aquilo não me faz mais mal. Eu posso passar pela pessoa, nada, nenhum ressentimento. É claro que tem um ditado que diz que gato escaldado tem medo de água fria. Ou seja, se você passa por uma situação com uma pessoa, né, que foi negligente com você, é claro que você vai perdoá-la, mas você também vai precisar se resguardar. Isso é prudência, né? Nós temos casos de pessoas que emprestaram dinheiro e de repente ficaram devedoras. Então a gente tem que ter sabedoria para administrar isso, para aconselhar e sabendo que, não, eu não carrego nenhuma mágoa em relação àquilo que essa pessoa me fez. Mas é claro que também eu tenho que saber que se eu sei que essa pessoa tem esta fraqueza, eu vou orientá-la de uma outra forma. Eu não vou permitir que ela venha fazer de novo o mesmo erro, causar o mesmo problema. Então, meu bem, eu penso dessa forma. A gente tem que realmente liberar esse perdão. Nós temos essa capacidade como filhos de Deus, de perdoarmos, de termos misericórdia, de sermos longânimos. É dessa forma que eu creio que Deus age. É verdade. E nós, voltando a essa questão do irai-vos e não pequeis, eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade, né, sempre na primeira reação. Quando nós falamos de dia a dia, da vida cotidiana, é porque eu não estou falando quando a pessoa está dentro da igreja, no horário de culto, não é servindo a Deus, não. Estou querendo que essa situação seja realmente levada para o cotidiano, para o dia a dia. E o que nós percebemos é que as pessoas têm muita dificuldade na prática desta palavra quando vem a situação. Não é? Poucas são as pessoas que conseguem refletir. Não é? Alguém falou alguma coisa e a pessoa consegue parar e pensar, peraí, deixa eu ver o que eu vou responder. Não é? Ou então vou ficar calada agora e depois eu falo mais tarde. E esse é um exercício que nós precisamos fazer. Nem sempre a primeira resposta que vem à sua boca é o que você deve falar. Temos que fazer esse exercício de ponderar. Eu sempre falo sobre isso. Ponderar. Deixa eu pensar o que eu vou responder. Deixa eu pensar de que forma eu vou agir diante desta situação. Porque o precipitado acaba sendo prejudicado muitas vezes pela sua precipitação. Então, quando o apóstolo Paulo falou a respeito desse irai-vos e não pequeis, certamente ele estava fazendo alusão a um salmo, quando Davi diz no Salmo 4, versículo 4, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ele diz assim, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ou seja, eu posso num primeiro momento até me sentir abalada diante daquela situação. Você pode, num primeiro momento, ficar impactado. Às vezes a pessoa fala algo que você não está esperando. Às vezes você tem que enfrentar uma situação que você pensava, meu Deus, eu esperava qualquer coisa, menos isso nesse dia. Mas Davi diz, olha, não permita que um sentimento impulsivo leve você a uma atitude pecaminosa. Espera, deixa a poeira baixar, consulta no travesseiro o seu coração e sossegue. Coloque diante de Deus a situação, mas não deixe que a ira faça com que outros sentimentos ruins e destrutivos nasçam no seu coração, como a raiva, eu já falei aqui, amargura, não é? Tantos outros sentimentos que vêm de um momento de ira. Deus sempre nos ensina em toda a Bíblia Sagrada que
uma atitude que reflita mansidão sempre vai gerar benefícios para as nossas vidas. Glória a Deus. Nunca uma atitude de impulsividade, de raiva, né, um reflexo da ira, vai gerar algo bom para a nossa vida. Nunca. Eu não conheço nenhuma situação em que uma atitude irada trouxe boas consequências. Você conhece? Eu acho que não. Então, isso é algo que todos nós precisamos trabalhar, principalmente quem tende a esta fraqueza, não é? Porque há pessoas que são mais calmas, são tranquilas, são pessoas que não se irritam com facilidade. Tem outras que são os chamados pavio curto, não é? Que qualquer coisa a pessoa já fica irritada, mas isso é algo que o irrepreensível, o inculpável, aquele que recebeu de Deus esta posição espiritual tão especial, precisa trabalhar diariamente. Aquele que semeia para a carne, vai colher para a carne, disse o apóstolo Paulo. Mas aquele que semeia no Espírito, a este vai colher para a vida eterna. Amém. Vai ter galardão do Senhor, porque submeteu a sua carne aquilo que o Espírito manda, aquilo que o Senhor Jesus ensina. Não é à toa que Jesus disse que os mansos herdarão a terra, não é? Porque os mansos conseguem refletir, aquele que consegue manifestar o fruto da mansidão, ele consegue ter atitudes melhores com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. E isso sempre vai gerar outros reflexos na vida. Então, meu amado, minha amada, não dê lugar à ira no seu coração. Não abra espaço para algo que não vai gerar boas consequências. Não é, amor? Amém. Glória a Deus. E olha, veja o que Tiago diz em Tiago 1, versículo 19 a 22. Diz assim: Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então veja que esta capacidade de ser uma pessoa paciente, longânima, tranquila, isto é um dom que Deus deu a nós, é o fruto do Espírito. E veja que a pessoa que diz ter o fruto do Espírito, mas não pratica esses ensinamentos, está se enganando, não está vivendo a verdade. Então, como a minha esposa bem diz, nós temos que buscar, é uma busca incessante. Eu sei que é difícil às vezes você estar diante de uma situação e às vezes a sua carne quer falar mais alto, mas eu aprendi um conselho que o apóstolo sempre nos ensina. Às vezes é melhor você ter paz do que você ter razão. É melhor você ficar calado e deixar, do que você querer mostrar que está certo ou querer forçar a sua opinião em relação a alguma coisa, isto gerar confusão, gerar intriga, gerar contendas. Então, receba esta palavra, este conselho que nós estamos semeando na sua vida. Tenha paz, tenha tranquilidade. Deus ele está no controle de toda a situação. Amém. Glória a Deus. Olha, vamos continuar falando sobre este assunto e mais conselhos do apóstolo Paulo na próxima programação. Amém. Nosso tempo chegou ao fim, mas queremos agradecer ao meu pai, ao apóstolo Miguel Ângelo, à bispa Rosana, por mais esta oportunidade que tivemos de estar aqui no programa Família Bendita. E é claro, você que nos acompanhou nesses minutos preciosos, eu creio que esta palavra já caiu no seu coração. Amém. Como uma boa semente cai na terra fértil e ela vai produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Amém? Amém. Graça e paz a todos. Tenham um fim de semana em perfeita vitória e até o próximo programa. Em nome de Graça e Jesus. paz, graça e paz.
Participe do 7º Congresso Feminino Chail, dia 28 de outubro, das 9 da manhã às 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo, bispa Rosana Ferreira, bispa Ana Caroline e toda a equipe. 7º Congresso Feminino Chail, com o tema Por que não desistir? Inscrições pelo telefone 21 3017 90 90 ou pelo site congressofeminino.com.br. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.